Bom, espero que todos estejam bem. Eu vou ensinar como criar os gráficos de pizza, de barra, coluna e linha. Então, bora começar. Aqui nós temos uma tabela de um determinado time, onde mostra a quantidade de vitórias, empates e derrotas de um time. Bom, para gráficos, para situações onde a gente tem poucas informações, ou situações em que a gente tem pouco espaço para colocar um gráfico, o gráfico de pizza, nesses casos, é um gráfico adequado. Se for muitas poucas informações, uma tabela vai servir, mas se for uma quantidade de 3, 4 ou até 5, um gráfico de pizza é um bom gráfico para você usar. Então a gente tem aqui um exemplo. Aqui a gente tem a quantidade de vitórias, empates e derrotas, né, nesse gráfico de pizza em porcentagem. Então, para calcular as porcentagens, a gente pega a quantidade de vitórias e divide pelo total, depois multiplica por 100, como vocês sabem, e aí vocês têm a porcentagem. Aí eu fiz o gráfico de pizza para as três categorias: vitória, derrotas e empates. É um bom gráfico de pizza porque tem poucas informações, então você sabe claramente o que é cada um e ele é bem informativo, tem muitos dados, seja de esportes, seja de qualquer outro assunto. A gente tem aqui outra tabela, uma tabela de times agora, A, B, C, D e E. E quando a gente tem mais informações, o gráfico de pizza ele já não é tão bom assim. É porque eu tenho tanto títulos nacionais quanto internacionais. Nesse caso, a gente pega e faz um gráfico de barras. O gráfico de barras é excelente nesse caso. Então, o, o que eu fiz? O ideal é o seguinte. Primeiro, eu peguei os títulos nacionais e internacionais e para cada time eu fiz uma barra. Então a gente tem uma barra pro time A, pro time B, pro time C e etc. Então a gente tem duas barras, uma referente aos títulos nacionais e uma referente aos títulos internacionais. Para ficar mais claro no gráfico, eu deixei em ordem de maior para menor. Então isso é bem mais informativo. Eu sei que o time E é o time que mais tem títulos nacionais e internacionais, enquanto o time D é o que menos tem em ambas as categorias. Então, o gráfico de base é um gráfico bom para poucas, quando você tem bastante informações, na verdade. E E é bom você também categorizar para ficar mais fácil de quem vê o seu gráfico ler, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, a gente tem bastante informações, mas diferente daquele caso, a gente vê que as informações não são um time A, time B, em sim todo um parágrafo. Para situações onde a gente tem muitas categorias ou essas categorias são muito grandes, como um parágrafo que é nesse caso, um gráfico de barras não é bom. A gente pode então utilizar o seu irmão, que é o gráfico de colunas. Então a gente tem aqui um gráfico de colunas, onde a gente pega o motivo para as pessoas praticar esportes em porcentagem. E aqui tem, né? 30% é para melhorar a saúde física, 15% é influência de amigos, 45% é desenvolver a capacidade de trabalhar, 10% é o desejo de participar de competições oficiais. Então, nesse caso, onde ficaria muito grande no eixo X, a gente pode rotacionar e deixar no eixo Y. Isso seria um bom gráfico. Por fim, a gente tem essa tabela onde a gente tem dois times e aí a gente tem o número de rodadas. Então, para gráfico, para tabelas onde a gente tem os jogadores ou times ao longo do tempo, ou em qualquer outro exemplo em que você tem uma relação temporal, é melhor esse gráfico, que é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é melhor quando você tem uma relação temporal entre duas categorias. Então aqui a gente tem da rodada 1 à rodada 8 e do time Y e do time X.
E aí a gente vê como é que é o desempenho do time X e do time Y. A gente vê que inicialmente os dois até chegam a um ponto que eles ficam parecidos, mas depois o time X ele se destacou ao longo das rodadas. No começo eu deixei aqui as primeiras informações, que eles fizeram um ponto e outro 3 pontos na primeira rodada, e ao final um já estava somando 20 pontos, enquanto o outro estava somando 14. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida pode mandar pra gente e até mais.